Muito bem. Eu tenho aqui parâmetros que a gente precisa ter em mente para a gente conseguir pensar em protocolos, vias de administração, segurança e evitar intercorrência. Então, eu linkei aqui para vocês 4 aspectos que eu considero bastante importantes. Número 1, procedimentos estéticos invasivos. Qual procedimento que você gostaria de colocar aqui? Vamos lá? Mesoterapia. Na minha opinião, da mesoterapia derivam todos os procedimentos invasivos e estéticos, seja ele qual for. Se você for estudar o princípio da mesoterapia, você vai ver que ele dá subsídio e base conceitual para todos os procedimentos. Mas vamos deixar ele aqui como um conjunto de procedimentos, seja ela facial ou corporal. Capilar também vamos separar assim. Vamos falar de PEN, conhecido como os microvasos, tá? Vamos falar também de toxinas, preenchedores, e vamos pensar o seguinte: toda vez que a gente pensar num procedimento invasivo, eu tenho que imaginar que eu vou ter que acessar uma via de administração. Quais são elas? As vias de administrações. Vamos lá. Via intramuscular é uma via que a maioria dos profissionais de saúde conhece muito bem. A via intravenosa, a via intradérmica, a via subcutânea. Todas essas vias a gente vai ter condições de trabalhar em um desses procedimentos estéticos, tá? Volume. O volume ele vai variar de 1 ml a 5 ml em função da via e em função também das características do fármaco que a gente está administrando. Quais são as características do fármaco que influenciam? Características físico-químicas relacionadas a pH, relacionado à tonicidade, tá? Principalmente esterilidade, tá? Que vai definir o quanto e como a gente pode estar administrando e ter a condição máxima de resposta e menos o que? Cada vez menos eu quero ter intercorrências. Não quero ter intercorrências. Então, eu tenho que pensar cada uma dessas vias e imaginar o que eu vou fazer para obter o resultado que eu desejo, com menos intercorrência e mais sucesso. Então, o que me preocupa muito é segurança, e autonomia. Não posso fugir desses princípios. Como que eu faço isso? Vamos discutir aqui
procedimento estético. Vamos falar da nossa boa e velha mesoterapia. Na mesoterapia, a gente utiliza quais vias de administração? Vou usar intramuscular? Vou usar a intravenosa? Com certeza. A intradérmica? Muito utilizada. Subcutânea? Talvez tão utilizada quanto a via intradérmica. Eu até faria isso, olha. Daria uma atenção especial para essas vias de administração quando eu falar de uma via de administração relacionada à mesoterapia. Se eu pensar aqui em PEN, a gente pensa que não usa a via de administração intravenosa, mas nesse momento, na PEN, a gente utiliza a via de administração intravenosa, sim. Se eu falar em toxinas, eu vou estar trabalhando com a via intramuscular. Só via intramuscular. Olha que interessante. Aqui eu trabalho só com a via intravenosa. E aqui nas toxinas eu também trabalho somente com a via intramuscular. Tá? Para você ir percebendo como que se dá o nosso cenário. Então, a gente tem aqui, já nos preenchedores cutâneos, a gente tem, ora, aplicação subcutânea, a gente tem a perióstea e a gente tem uma aplicação dérmica também. Um pouquinho diferente, uma técnica um pouco adaptada, mas que tem um objetivo muito claro para ser percebido. E quando a gente fala de via de administração, a via de administração, a gente não pode fugir daquilo que a gente trabalha nas universidades. O que a gente trabalha nas universidades? Muito bem. Via intramuscular. Quais são os músculos ou as regiões que a gente pode fazer uma aplicação intramuscular? O músculo de principal atuação e de maior extensão, com maior capacidade para receber substâncias, é o glúteo. E o glúteo, ele tem capacidade de receber até 5 ml de substância, ok? E o que eu tenho que te falar? Quando a gente faz uma administração intramuscular, seja qual for, a gente promove uma ação sistêmica, ok? Então, se eu pensar em mesoterapia e falar assim, vou trabalhar com ganho de massa ou vou trabalhar com emagrecimento, eu vou pensar no seguinte: região de primeira escolha, região glútea, tá? Até 5 ml. Se eu quiser administrar 10 ml, eu vou ter que aplicar 2 vezes, uma de cada lado. Uma outra opção é a região ventroglútea. A ventroglútea, ela tem capacidade de até 5 ml também. E eu vou ter assegurada a minha ação sistêmica. Outra opção, a opção vai ser a região vastolateral. Capacidade de até 4 ml.
Ação sistêmica. Ok? Se eu pensar na região do deltoide, qual é a capacidade do deltoide? Capacidade do deltoide até 2 ml e ação sistêmica. As principais vias de administração intramusculares são essas, tá? Sendo que destaque vão para essas duas. Tudo bem? E tem aqui uma situação que é importante você estar atento. Muitas vezes nas administrações locais, principalmente para ganho de massa, as pessoas buscam músculos, né, que acreditam que vão ganhar volume. Mas quando você tem uma ação sistêmica, se ela é sistêmica, logo ela não é localizada. Você já deve estar entendendo o que eu estou te dizendo aqui. Então não é o músculo que eu estou administrando que vai ser capaz de ganhar volume porque está recebendo aquela concentração de substância. A ação é sistêmica e distribuída, ela não é localizada. A ação é localizada em situações diferenciadas. Então, guarda essa informação, tá? E não esquece delas. Porque muitas vezes as pessoas trabalham essa informação de modo leviano. Então, o que eu te recomendo? Volume máximo 5 ml. Região de preferência glútea. Mas os meus clientes têm prótese no glúteo. Qual é a próxima opção? A próxima opção é a região ventroglútea, que é bem do lado entre, na verdade a gente tem a cintura pélvica, a crista ilíaca. A crista ilíaca é aquela borboleta que a gente conhece, ela é preenchida por músculo, e aquele músculo daquela região lateral aqui, ela tem o mesmo músculo da região glútea, um músculo glúteo com capacidade em volume idêntico. Aqui no Brasil a gente explora pouco essa via, mas ela é uma via muito segura. Agora, a via vastolateral, ela vai ter capacidade máxima de 4 ml, ok? Famosa coxa. Mas ali tem uma característica que a gente precisa trabalhar de uma forma mais cuidadosa. Porque quando você pega uma perna, faz de conta que essa seja a minha perna, tá bom? Eu tenho um músculo aqui. Tenho um músculo. Esse músculo, ele é extenso, como a gente pode ver, mas ele é extenso, mas não é espesso. Então, se você for olhar um músculo da região glútea, digamos que ele seja assim, um músculo sistematicamente, tá bom, gente? Se ele for um músculo da região da coxa, ele já vai ter uma espessura menor, mas ele é extenso. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de aplicação, a gente precisa fazer um ângulo de 45 graus. Então, minha aplicação ela tem que ser assim. Por quê? Porque quando eu faço uma aplicação em 45 graus, eu pego uma extensão maior do músculo e não ultrapasso, nem fico na superfície. Diferente de eu fazer 90. Ok? Aqui 90 graus, aqui 45 graus. E a favor da força da gravidade. A força da gravidade sempre puxa tudo para o centro. Então eu consigo fazer um depósito nessa região e aproveitando a melhor posição dessa substância. Veja só que interessante.
Então, se você me perguntar qual é a primeira opção, região glútea e vastolateral. Segunda opção, região de coxa, tá? Ok? Lembrando que aqui 4 ml e nas outras regiões 5 ml. Então, aqui você precisa entender o seguinte, que devido às características das substâncias, eu preciso tomar muito cuidado. Por exemplo, já teve casos onde, atendendo a clientes, né, eles me relatavam situações de granulomas, de dor e tudo mais. E até alguns queriam relatar situações de necrose. E quando foi se verificar, a pessoa já tinha recebido substância naquele músculo. E substância com característica hormonal. Os hormônios, geralmente 1 ml, o quanto ele exige de um músculo, é equivalente a 5 ml de outras substâncias. Então, quando você sobrecarrega o músculo, seja em tempo que eu digo assim, se você não der um tempo para aquele músculo absorver aquela substância, distribuir, excretar e se regenerar, ele vai cobrar isso do organismo. E como que ele cobra? Ele cobra assim: você fez o depósito aqui, o nosso organismo, ele, por característica normal, ele quer fagocitar, e isso se transforma em um nódulo, que a gente chama de granuloma de corpo estranho. Isso acontece quando eu tenho excesso de volume e eu tenho também excesso de divergência de características de substâncias. Olha que importante. Então, isso a gente precisa ter em mente e não deixar passar. Ok? Então, falado aí sobre a via intramuscular. Via intravenosa, via de administração intravenosa, ela é uma via interessante. E o que se diz? Eu tenho obrigatoriamente que atingir a corrente sanguínea. Eu tenho que vir com a minha substância aqui e depositá-la. Se você perguntar qual é o volume de substância que eu posso administrar pela via intravenosa, não tem volume. Desde que você respeite a infusão de 1 a 2 ml por minuto. Ah, Nilson, mas quando que eu vou usar isso na estética? Nunca. É só para você saber dessa informação. E a via de administração também não existe a absorção. Ok? Quando a gente utiliza essa via, quando a gente está trabalhando com PEN, a gente utiliza substâncias com características extremamente concentradas. Por exemplo, glicose a 75% ou a 50%. E o que é interessante a gente falar? Que o vaso, ele está aqui dentro, inserido em meio a epiderme, derme e às vezes também na hipoderme. E o meu desafio no momento da administração intravenosa para PEN é atingir essa região. Se eu não atingir o vaso e fizer o depósito dessa substância extremamente concentrada fora do vaso e formar uma pápula, o que vai acontecer? Situações de enegrecimento, eu posso trazer lesões, posso trazer manchas. Então, o que requer?
requer que eu tenha um ângulo adequado, requer que eu tenha uma agulha adequada também, e assim eu consiga trabalhar esse tipo de administração da forma mais favorável possível. Então, a via de administração, ela não tem intravenosa, ela não tem uma capacidade em volume, mas geralmente quando a gente trabalha com PEN, a gente trabalha com volume de mais ou menos 5 ml, até mesmo para valorizar o nosso trabalho. Posso chegar até os 10 ml? Aí quem vai avaliar é você. Eu em média trabalho com 5 ml, até mesmo porque eu trabalho com regiões, ou a parte de coxa ou a parte inferior ao joelho, e trabalho as duas pernas. Então eu prefiro trabalhar assim, até mesmo pelo desconforto que essas substâncias extremamente concentradas trazem para os nossos clientes. Esse é um cuidado que a gente precisa ter com os nossos clientes. Agora, a administração muito utilizada no nosso dia a dia é a via de administração subcutânea. Toda vez que a gente pensa na via subcutânea, a gente está pensando na boa e velha gordurinha, porque aqui a gente vai ter as 3 camadas da pele, que na verdade hoje a gente fala em 2 camadas de pele. Na verdade, pele é isso daqui: epiderme e derme. E o tecido hipodérmico agora ele é um órgão separado. Então, se você for trabalhar a situação de administração na via subcutânea, vamos lá para o clássico. No clássico a gente vai falar capacidade de volume máximo nessa região, 3 ml. 3 ml é a capacidade máxima. E toda vez que a gente vai fazer uma administração subcutânea, você vai lembrar do que eu estou te falando, porque a gente, como profissional de saúde, a gente aprende técnicas de aplicação. Geralmente se recomenda com esses 2 dedos se fazer uma prega pequena, porque aqui eu distancio do músculo, que é a próxima fase. Eu distancio do músculo, então eu pego só tecido subcutâneo, tá? Mas como o nosso trabalho ele se baseia em formar halos, e esses halos ele tem uma função, ele tem que trabalhar essa gordura nessa região. Se eu fizer uma prega aqui e aplicar aqui, quando eu fizer outra prega aqui, eu vou estar quebrando esse depósito, e aí eu aumento a superfície de contato. Quando eu aumento a superfície de contato, eu aumento a ação sistêmica e diminuo a ação local. Então eu tenho que tomar um cuidado com isso, tá bom? E aí a gente fala de 3 ml. Quando que a gente usa na mesoterapia? Mesoterapia em média 0,2 ml. Se eu trabalhar com hidrolipoclasia, eu posso trabalhar de 0,5 a 2 ml. Tá dentro? Tá seguro? Não estou correndo risco de intercorrência? Não. Então, a via subcutânea, ela tem essa característica. Então, o alerta daqui: não fazer prega. Vou usar o convencional, que é um ângulo de 90 graus. Eu te recomendo que você use o de 45 por questão de extensão, porque é muito complicado quando a gente transpassa
a região hipodérmica e atinge o músculo. Isso geralmente traz aumento de dor, aumento de lesões, aumento de granulomas e etc. O que significa isso? Problema. Não posso ter problema. Não quero ter problema. Não é interessante eu ter problema. Então, eu recomendo sempre a administração de 45 graus em sentido a membros inferiores. Olha, eu sou super desenhista, ó. Essa é minha pessoa. Quando eu vou administrar, quando eu falo da força da gravidade, ela puxa para baixo. Então, vou fazer aplicação subcutânea, a agulha sempre vai estar nesse sentido. Ok? Então, você tem aí um panorama geral da aplicação subcutânea também. Então, se eu usar 0,2 numa mesoterapia, ou até mesmo 2 ml em cada ponto de uma aplicação hipodérmica, eu estou garantindo a minha segurança no meu trabalho e no meu dia a dia. Ok? Então, esse é um cuidado que eu tenho que tomar aqui com a via subcutânea. E agora, eu vou te falar, para a gente fechar esse nosso panorama geral, vou te falar da via intradérmica, via de administração intradérmica. De novo, vamos lá para o nosso desenho. Vou fazer assim para ficar mais bonitinho para você. Derme e a hipoderme. Hipoderme, derme e epiderme. Tá? Essa via de administração aqui, ela tem capacidade de até 1 ml. E essa vai ser uma aplicação que eu vou fazer assim, olha. Eu vou vir com a minha agulha num ângulo aqui de 15 graus aproximadamente e vou fazer um depósito da substância que eu quero administrar nessa região. Só que quando eu faço esse depósito, o que ele faz na superfície da pele? Eu percebo a formação de uma sobrelevação. O que é essa sobrelevação? É o que a gente chama de pápulas. Se não formar a pápula, eu não administrei na via intradérmica. Estou administrando, pode ser na derme, pode ser até mais profundo, mas eu não estou administrando nessa região. Então, esse é um cuidado que eu devo tomar para poder conseguir trabalhar melhor a minha efetividade. Por quê? Geralmente, quando eu vou buscar essa via, eu quero trazer benefício para a região de epiderme e para a região de derme. Geralmente aqui eu trabalho com substâncias com características nutricionais. Então, se ela fugir dessa região aqui, puxa vida. E quando eu falo de 1 ml, é 1 ml quando eu falo de uma aplicação. Quando eu faço várias, que é o que a gente faz no segmento de estética, geralmente essas administrações são de 0,01 a 0,01 ml. Vou corrigir aqui, ó. 0,01 a 0,1 ml. Por quê, gente? Por exemplo, se eu faço isso no decorrer do corpo, até mesmo na face, 0,1 ml vai bem, ok. Se eu exagerar, por exemplo, colocar 0,5 ml num couro cabeludo, o que vai acontecer? Ali eu tenho pouco tecido adiposo e a tendência vai ser essa substância não ficar alojada onde eu quero
emigrar até pela força da gravidade que a gente tem falado bastante. Então, nessa região aqui, a gente administra geralmente 0,05 ml de substância. Ok? Então, um volume menor, você faz mais aplicações e consegue se estender por esse corpo e por essa região, promovendo aí as ações. Então, a gente explorou aqui as vias de administração para te mostrar esse mapa que eu te fiz aqui, falando a respeito de procedimentos estéticos invasivos, vias de administração, volume máximo, e trabalhando essa correlação. Isso é demais de importante porque quando eu penso em procedimentos invasivos, eu tenho que saber qual é a correção estética que eu quero fazer. Qual é a correção? Qual o tecido que eu quero atingir ou que eu quero ofertar a melhora? Qual é o tecido? Por isso que muitas vezes você vai ouvir propostas que não são cabíveis. Porque se você pensar qual é a correção, qual o tecido que eu quero atingir. Se, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero tratar celulite, te fala para fazer uma aplicação intradérmica, tá certo? Claro que não. Eu vou. Aonde está alojada a celulite? A celulite está alojada, na grande maioria das vezes, na parte hipodérmica. E é lá que eu preciso atingir, com uma aplicação subcutânea. Então, ele influencia na derme? Com certeza. Na hipoderme? Com certeza ele influencia. Mas não é lá que está a origem do nosso problema. Então, aqui o meu convite é para que você faça essa análise e no momento de fazer um procedimento estético invasivo, você tenha essa condição de avaliação. Tá bom? Eu espero ter contribuído com você. Um grande abraço, professor Nilson Pita.